Fala galera, sejam bem-vindos ao programa da Caixa, eu sou o Marcos e esse é o nosso review de Vingadores Guerra Infinita. Meu Deus, que filme bom, que filme irado, que filme incrível a Marvel fez. Depois de todos esses anos, 10 anos depois de Homem de Ferro 1, a Marvel vem contando várias histórias e finalmente elas se encontram, se cruzam e se casam de uma maneira impressionante. Eu não consigo achar palavra para descrever o quão feliz eu me senti vendo esse filme, o quão satisfeito eu vi depois de ter acompanhado de perto, como fã mesmo, cada uma dessas histórias. Você vê a conclusão delas, é uma coisa, conclusão parcial, né? Mas é uma coisa muito, muito satisfatória. E quando eu digo satisfatória, não quer dizer que o filme seja meia boca, não, o filme é excelente. Vamos lá, não é nenhuma obra de arte, não vai fazer você repensar a sua vida com diversas mensagens subliminares na trama. Não, é um filme simples, é um filme para te entreter, mas apesar dele ser simples, ainda assim ele tem muito conteúdo e profundidade na trama dele. É um blockbuster, cara, mas é muito maneiro, eu não consigo tentar falar mal do filme, é difícil. Thank you. Uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, foi você ter quebrado o elenco em diversos núcleos pequenos. Você conseguiu desenvolver bem cada uma dessas mini histórias para agregar a trama principal. E além disso, você colocou personagens que você já tinha certo vício, por exemplo, Homem de Ferro, para confrontar personagens que ele nunca teve próximo, como o Doutor Estranho, que tem um ego, uma personalidade parecida com a dele. E ele teve que mostrar uma faceta dele meio que lidando com isso, que não é uma coisa normal. E depois ainda entra o Senhor das Estrelas, que também é um cara não muito fácil. Então você vai recriando esses personagens, ou pelo menos mostrando outros lados deles. E o filme faz isso muito bem, ele quebra esses núcleos muito bem, e pra mim é uma ideia brilhante. Thank you. Quebra o filme no início e depois quando ele reconstrói o final, quando ele junta tudo no final, pra mim é fascinante e ele me deixou incrivelmente satisfeito de ter acompanhado todo esse trabalho da Marvel por esses anos e agora nessa conclusão. Sério, parabéns Marvel, sério, que filme maneiro, cara, que filme incrível que foi. Como eu falei pro Pantera Negra, eu vou repetir aqui. Uma boa história precisa de um bom vilão, uma boa história de super-herói principalmente, e o Thanos é tudo isso que a gente precisava e mais. Outros bons vilões do universo Marvel, como o Killmonger ou o Loki, eles são bons, mas eles não são bons como o Thanos. Durante o filme nós entendemos quais são os sentimentos dele, quem é a pessoa por trás do Thanos e como ele não é mal por ser mal. Obviamente, ele é um babaca, ele é um vilão, e ele é mal, mas só que o objetivo dele é salvar a galáxia na própria visão dele. Na cabeça do Thanos, ele acha que ele tá certo, e isso agrega pra caramba o personagem, porque torna ele um obcecado por essa missão. Ele sacrifica tudo que ele mais ama, tudo que ele mais tinha de precioso na missão dele. E isso, cara, isso dá um valor, um peso sentimental, emocional pro vilão e pra história que é absurdo. Eu não acreditei quando eu vi a história que eles criaram pro Thanos. Pra mim, Guerra Infinita não é um filme dos Vingadores, é um filme do Thanos. Assim como Guerra Civil foi um filme do Capitão América e os outros heróis eram coadjuvantes nesse filme, esse é um filme do Thanos e os outros heróis são coadjuvantes nesse filme, por mais que eles sejam muito bem explorados e desenvolvidos, cada um dentro do seu núcleo, e as interações entre eles sejam muito bem feitas. Mas esse continua pra mim sendo um filme que o protagonista é o vilão. E isso não é problema nenhum. Guerra Infinita é sim, o melhor filme que a Marvel fez até hoje. Uau! É óbvio que nem tudo são glórias para esse filme, apesar de eu ter gostado muito da forma como eles descreveram a história, o vilão, a forma como eles contaram tudo em núcleos e como eles desenvolveram cada personagem, para mim foi absurdamente boa. No entanto, algumas outras coisas ficaram um pouco descasadas para mim, como por exemplo, o planeta Xandar e os Nova, que tinham a primeira joia do infinito, a joia do infinito do poder, a roxa. A gente não sabe nada sobre eles, a gente não vê nada sobre eles. Em Guardiões da Galáxia eles foram mega importantes. E por que você não deu, sabe, 3 minutos, 2 minutos só pra mostrar alguma coisa? Você podia ter explorado um pouco mais desse lado, até porque o Nova é um personagem que cedo ou tarde vai entrar nesse universo. Então você podia ter dado pelo menos uma introdução do que aconteceu. Seria ótimo. Outro lado, o Capitão América, a Viúva Negra e o Falcão, os Vingadores Secretos. O que aconteceu com eles durante esses anos? Eu sei que tem um quadrinho de prelúdio para Guerra Infinita, mas podia ter explicado um pouco mais no filme, um diálogo a mais sobre como foram esses anos. Tudo que a gente sabe é que eles estavam foragidos. Faltou um pouco de colocação daquilo ali. E o ponto que mais caiu para mim foi realmente o CGI do filme, não no Thanos, não nos outros personagens, mas sim no fundo
em vários momentos, em algumas cenas, principalmente em Titã, você via que o fundo das cenas ele não casava com a realidade, com os atores ou com o cenário físico que estava montado ali. Além disso, o CGI da Hulkbuster, ou seja, quando você misturava humano com armadura da Hulkbuster ou do Máquina de Combate sem capacete, ficava extremamente zoado. Mas fora isso, Guerra Infinita pra mim é o melhor filme da Marvel de todos os tempos, e nenhum desses defeitos que eu falei me faz diminuir a nota. Afinal, a gente prometeu que esse ano as notas seriam comparativas. 9,5 para Pantera Negra, que foi realmente um filme incrível, impressionantemente bom. Eu não poderia dar algo diferente de 10/10 para Guerra Infinita, o primeiro filme da história desse canal, na pequena história desse canal, que a gente dá uma nota cheia. Guerra Infinita é um presente para os fãs e é um presente que merece a nota máxima, merece 10/10. Com spoilers agora então eu quero falar de 2 sacrifícios que merecem a nossa atenção. Em primeiro lugar, obviamente, o sacrifício da Gamora, ou do Thanos. Óbvio que esse sacrifício tem um peso muito grande pro Thanos, você dá mais profundidade pro vilão e você mostra que agora, a partir do momento que ele abre mão da sua filha preferida, da sua criança querida, da garotinha que ele criou, não tem mais nada de bondade nele. Não tem mais nada entre ele e a sua missão, entre ele e as joias do infinito. E a partir daquele momento, ele vai virar uma máquina e vai atrás de cada uma delas sem dó. Mas por outro lado, você valoriza muito mais a cena de intimidade entre o Peter Quill e a Gamora que eles finalmente tiveram nesse filme, o momento dos dois de finalmente se tornar um casal e realmente se apaixonar um pelo outro. E quando você tira a Gamora de cena, você cria aquele ambiente onde eles estão quase tirando a manopla do Thanos, quase conseguindo impedir o grande vilão do filme, e o Quill perde a cabeça. E aquela cena é tão boa que fez as pessoas ficarem com raiva do Quill, que pra mim é completamente irracional. Ela tem um peso muito forte, cara. Você vê que o cara, ele amava tanto a Gamora que ele fica cego pro resto do universo. Só o que importava pra ele era ela. Ela dava sentido à vida dele e ele fica cego pro resto do universo. Isso pra mim tem um peso enorme. E é uma cena, cara, é angustiante, sabe? De verdade é angustiante. O segundo sacrifício que eu quero trazer aqui é o Doutor Estranho, que abre mão da Joia do Tempo para salvar o Tony Stark. Nós falamos sobre isso no outro vídeo sobre o final de Guerra Infinita, mas vale a pena falar de novo porque talvez nem todo mundo tenha entendido o peso que aquela ação teve. O próprio Doutor Estranho fala que aquele era o momento decisivo, o final do jogo. Mas não era o final do jogo da guerra, era o final daquela batalha. Lembra que o Doutor Estranho viu todos os finais possíveis, todas as linhas temporais, e sabia que eles venceriam só em uma. E para vencer naquela uma realidade, ele teria que manter o Tony Stark vivo, quebrar o seu juramento para manter o Homem de Ferro como a única esperança do universo naquele momento. Então, com essa ação, o Doutor Estranho não salvou só a vida do Tony Stark, ele salvou a vida do universo inteiro. Ele salvou o universo Marvel e por isso essa ação tem muito mais peso do que a maioria das pessoas percebeu. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Por fim, eu preciso falar das mortes. O fato do Capitão América e o Homem de Ferro terem sobrevivido a esse filme foi uma surpresa enorme para mim, porque na minha cabeça eles iam rodar. Por outro lado, eu fiquei surpreso também deles terem concluído o arco do Thanos, terem feito com que ele estalasse os dedos e realmente eliminado metade da galáxia. Eu senti a morte de cada um daqueles heróis realmente, por mais que eu soubesse que eles não morreram de verdade. Mas principalmente o Homem-Aranha. Aquela cena que o Tom Holland improvisou, cara, é de mexer com o coração, sabe? Tipo, entre ele e o Tony Stark é muito pesado aquele momento ali. Por mais que você soubesse que eles não estão mortos de verdade, mas ainda assim é uma surpresa, é um grande plot twist desse final. Deixa o gancho pro próximo filme, mas ele conclui o arco do Thanos, ele valoriza pra caramba, porque o Thanos sai como vencedor. E agora os Vingadores vão ter o filme deles pra tentar por fora resolver o que ele fez. E eu só digo uma coisa, nessa tentativa de resolver o que ele fez, eles vão ter que balançar as estruturas do universo Marvel. Pra você entender como isso vai funcionar, eu sugiro de coração que você fique ligado no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, fala com seus amigos, curta e comente embaixo o que você achou desse filme. Todo mundo que eu falei gostou, não conheci ninguém até agora que não gostou, então se você não gostou, eu quero que você me explique por que você não gostou desse filme, porque eu quero entender uma opinião contrária. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, até a próxima,
Valeu, tchau!